Olha só, peguem papel e caneta, anotem o que eu vou falar agora, porque depois de que eu falar isso, que é uma informação que a gente tem, uma informação verificada, confiável, outros talvez falem sobre isso, mas a compreensão é um pouco difícil, tá? O que eu quero falar com vocês agora? Sobre entidades biológicas alienígenas, sobre alienígenas reais, seres de corpo físico. Eu vou explicar para vocês qual é a grande limitação que existe do porquê estes seres não se revelam. E essa informação que a gente tem, ela é confiável, ela é de fontes do governo americano, que estão em pouquíssimos lugares, com muita dificuldade você vai encontrar em algum fórum ou na Deep Web. É uma informação top, é de alta classificação. Só que eu vou ter que explicar algumas coisas para vocês antes, para que vocês entendam, tá bom? Então, eu vou explicar agora o porquê que a gente não está vendo, conversando, interagindo com entidades biológicas alienígenas igual o Guru, por exemplo. E eu vou te explicar por que isso nunca vai acontecer da forma que a gente espera. Ou seja, um alienígena sentar aqui e conversar com a gente. O que acontece? A primeira coisa é a forma como a gente interpreta o tempo. Tá? Presta atenção nisso. Nós, seres humanos, todos nós estamos alinhados dentro de uma mesma percepção temporal. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu falo alguma coisa, o guru ele consegue escutar e interagir em tempo real. Porque, digamos, ele está na mesma frequência de percepção do tempo que eu, certo? O que gera a percepção do tempo? É a nossa glândula pineal. Então eu falo, oi guru, tudo bem? Ele entende em tempo real, ele responde em tempo real. O que gera a percepção de tempo? Aí a gente vai voltar um pouco para física, para o filme Interstellar. Vocês viram esse filme? O que gera a percepção de tempo é a força da gravidade. Ou seja, uma gravidade mais forte, o tempo passa mais devagar. Uma gravidade mais leve, o tempo passa mais rápido. Interestelar tem isso daí. Eles vão lá para um buraco negro. Você lembra disso? Eles vão para um buraco negro que tem uma gravidade e uma força gravitacional muito intensa. E naquele planeta, o tempo passa muito devagar. Ou seja, uma hora ou 10 minutos equivale a um ano. Era algo como isso. Eu não lembro exatamente qual que era a métrica, mas assim, era 10 minutos é um ano. Alguma coisa assim, né? Ou seja, a gravidade influencia a passagem de tempo. O que acontece? A nossa percepção de passagem de tempo está associada à gravidade do nosso planeta. Prestem atenção nisso. Ou seja, todos nós, seres humanos, a gente entende o tempo, interpreta o tempo da mesma forma. Porque todos nós estamos sob a mesma influência da gravidade do planeta. O que acontece se você vai para um outro planeta em que a gravidade é maior ou menor? Essa gravidade maior ou menor afeta a percepção biológica dos seres que estão sob efeito dessa gravidade. Isso nunca foi falado em lugar nenhum sobre vida alienígena. Nunca. É a problemática principal com relação à comunicação em tempo real. Então, o que acontece? A gente tem a nossa gravidade aqui, que é 1. Vamos considerar que é 1. No planeta alienígena, a gente tem a gravidade 2, que é maior, mais densa. O que acontece? Para os seres desse planeta em que a gravidade é o dobro da nossa, o tempo para eles vai ser a metade do que é o nosso tempo. Então, por exemplo, 1 hora para nós seria 2 horas para eles. Vocês entenderam? O tempo vai passar mais devagar. O que isso significa? Significa que se uma entidade alienígena biológica vem de um planeta que a gravidade é muito maior que a da Terra, o que vai acontecer? Eles vão chegar aqui e tudo que eles vão ver aqui na Terra será como se fosse em câmera lenta. Então você imagina, um alienígena veio para cá, ele vai andar na Avenida Paulista, que é a avenida mais movimentada que existe. Como a percepção dele de passagem de tempo ela é muito mais lenta do que a nossa, ou seja, o mesmo tempo ele passa muito mais devagar, se ele for andar na Avenida Paulista, ele vai ver todos nós seres humanos parados no tempo. A gente vai estar parado, a gente vai estar meio que se movimentando muito devagar. Ou o contrário, se ele vier de um planeta com uma gravidade menor, não é? Esse foi uma informação que foi passada com relação aos primeiros contatos alienígenas que foram feitos na Terra. Os seres alienígenas estavam em outra linha temporal dos seres humanos. Era impossível se comunicar. Por que era impossível se comunicar? Porque a gente fala algo, a gente expressa algo, pode ser som, pode ser movimento, pode ser desenho, pode ser luz, pode ser qualquer forma de comunicação, sinais, qualquer forma de comunicação. Essa forma de comunicação
ela vai aparecer em câmera lenta para esses seres, que não vão ter como interpretar. E isso acontece da mesma forma. Então é como se esses seres olhassem para a gente e nos vissem andando, se movimentando de uma forma totalmente atrasada. Então o que acontece? Para que houvesse, isso de novo é uma informação totalmente classificada, classified information, top secret, que a gente recebeu de bastidores, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum do mundo. Talvez alguém tenha falado isso em algum fórum da Deep Web. Mas o que aconteceu? O primeiro contato, que foi há mais de 70 anos atrás, de entidades biológicas, precisou-se desenvolver uma tecnologia em que você conseguisse ajustar a percepção temporal destes seres com os seres humanos. Ou seja, a comunicação ela se tornou impossível, ela era impossível durante muitos anos, mesmo eles estando aqui, porque você não conseguia ter tempo de resposta e reação. Havia um descompasso de percepção temporal associado à gravidade específica de cada planeta. Vocês estão entendendo até o momento? O que você acha? Você entendeu, Guru? Muito bem. Fez sentido? Fez total sentido. Vocês podem falar isso, vocês estão duvidando do que eu estou falando? Vocês podem consultar um físico, um cientista, um matemático. Você vai falar, eu vi uma história de que o planeta, a gravidade gera o tempo que afeta a biologia da mente, da percepção. O físico lá, o matemático, ele vai falar, caramba, complexo isso, mas faz sentido. Faz sentido, você pode perguntar. Até pro Geraldo Sacani, se você quiser. Essa teoria, manda para ele isso daqui. Ou seja, a biologia tem uma percepção do tempo, certo? Nós, seres humanos, estamos todos sincronizados nessa mesma percepção do tempo. Os seres de fora, extraterrestres alienígenas, não estão. O que tornava a comunicação impossível. Até que se desenvolveu uma tecnologia que conseguia nivelar a cognição temporal destes seres com nós humanos. E a informação que a gente recebeu é que o quê? Essa tecnologia ela está pronta e ela está viável agora, nesse momento. Nesse momento, essa tecnologia que sincroniza a percepção cognitiva temporal das mentes de alienígenas e humanos está pronta. Essa é a grande chave para essas manifestações que acontecem agora, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Porque a tecnologia de comunicação em tempo real está pronta. Levou-se 70 anos para se conseguir equalizar isso. E agora está pronta. Isso que a gente está falando é de extraterrestres alienígenas, ou seja, que vêm de fora. Existem os alienígenas que estão na Terra. Estes seres alienígenas que estão na Terra, eles já passaram por esse processo de adaptação do tempo temporal pela gravidade da Terra há milhares de anos. Então, são alienígenas que estão na Terra, dividindo o planeta com a gente, os aliens entre nós, que a gente sempre fala, mas que a percepção cognitiva de tempo já está associada à gravidade do planeta. Ou seja, é a gravidade que cria o tempo. E o tempo é percebido pela biologia de cada ser. É por isso que não houve um processo ainda de abertura e de comunicação em massa. Porque a tecnologia para equilibrar as percepções de tempo só ficou pronta agora. Essa é a informação mais secreta e sigilosa que a gente já recebeu nesse programa e que ninguém no mundo nunca falou sobre isso. Guru. Muito bem feito, e eu vou pontuar sobre ciência e mídia. Se você pegar a ciência especificamente, fala assim, cientista, você acredita em Jesus? Ele vai falar, não, o universo é uma série de colisões, e o Darwin, e não... Então, tá fora desse assunto, porque são assuntos que extrapolam até onde eles vão. Não que eles não sejam necessários, são absolutamente essenciais para tudo na vida. E a mídia, a mesma coisa, para você ter alguma informação, só que se você juntar ciência mais mídia, vem uma informação completamente errada, não é? Porque se nós aqui nesse programa prezamos, nós trouxemos, por exemplo, o André Kepp, que é membro da Forbidden Sociology of Archaeology, lá, proibida, que não é a que se ensina nas faculdades, não é a que você vai ler nos livrinhos, são coisas que as pessoas não querem que seja divulgado. Só que, de repente, a mídia começou a perceber que estava todo mundo falando. E aí eles começam a ficar meio atrasados na história. Então eles têm que correr atrás desse atraso. E quando eu falo do fator William Bonner, nada contra a pessoa, mas eles têm que entreter e noticiar coisas que a maçoca
que vai conseguir absorver. E aqui o que a gente faz nesse programa não é entreter a massa, porque a massa ela é amoldada do jeito que eles querem. E aqui a gente faz você pensar, fundir a cabeça, fritar a sua mente, seja do jeito que você quiser. Então a gente propõe novidades, novos assuntos, teorias, algumas podem estar erradas, algumas podem estar certas, mas você está cavando para tentar chegar, né, em algum lugar. Então, como a gente falou, o Trump, o principal da defesa dos Estados Unidos lá, não, nós sabemos o que é, mas não podemos falar. Ou seja, que coisa esquisita, né? É isso que a mídia passa. Eu sei, mas não falo. E aqui a gente sabe e fala. Aí que tá a diferença. Mais uma vez, tá tudo escancarado, a céu aberto e a mídia só sabonetando. Sabonetando é quando você pega um sabonete, ele escorrega, né? É aquela coisa oleosa, aquela coisa que você não consegue segurar, é aquele diz que me diz. Aqui não, o que vem a gente passa para vocês. E geralmente é informação de fora. Então a gente está passando o creme de la creme de tudo que a gente tem de informação, de pessoas que falam de fora, de dentro. É um espetáculo fazer esse programa. É isso aí, ó. Eu vou responder algumas perguntas aqui que as pessoas estão colocando. Então, por exemplo, o Júlio Oliveira, ele falou assim: eu acho que essa teoria não faz sentido. E aí, ele confirma a teoria. Ele diz: o tempo é definido pela gravidade. Exatamente, é isso mesmo. E a gravidade é definida pelo peso. A densidade da matéria, no caso, né? Ele fala, tipo o Sol ou o buraco negro. Exatamente, é a densidade atômica desses objetos celestes que definem a gravidade. É isso aí. Aí ele fala, mas se o ET vir para cá, ele logo vai se adaptar à gravidade do Sol. Não vai se adaptar. Sabe por que ele não vai se adaptar? Porque é uma questão biológica. O nosso tempo, a percepção de tempo nossa, ela é baseada na nossa glândula pineal. Se a gente for para outro planeta, outro sistema solar, a nossa glândula pineal, que é um órgão que levou milhões de anos para evoluir, ela não vai se adaptar em minutos, em segundos. O órgão biológico humano, da mente humana, da glândula pineal, né, de todo o nosso processo cognitivo, de novo, todo o nosso sistema nervoso, que levou milhões de anos para ser estruturado, não vai se adaptar. Não vai. Não tem essa. A mente dos alienígenas não vão se adaptar. Você pode ter certeza absoluta, porque a biologia, a fisiologia, a matéria física leva centenas, às vezes milhares de anos para se adaptar. Não é da noite para o dia. Não é. Então, essa era a limitação. Aí as pessoas estão falando assim, mas todo alienígena é extraterrestre. Não é, eu já estou tentando te explicar isso, tem alguns meses que eu estou tentando explicar. Existem seres alienígenas que estão na Terra, alienígenas na Terra. E tem alienígenas que são de fora da Terra, que vêm numa nave. Várias teorias falam de que alienígenas estão nos oceanos. A gente conhece menos do oceano, da Terra, do que a gente conhece do espaço, do que a gente conhece do cosmos. A gente conhece mais o que tem lá fora do que tem dentro dos oceanos da Terra. E existem muitas teorias, muitos ufólogos corroboram essa ideia de que alienígenas dividem um planeta com a gente. Tem os OVNIs marinhos, oceânicos, que inclusive foram filmados pelo exército americano nos anos 70, 80, né? Em que você via aqueles charutos de metal saindo do mar e foram filmados por porta-aviões, por submarinos. Tem fotos bem nítidas disso, você encontra na internet a qualquer momento. Estes seres alienígenas que vivem na Terra, eles adaptaram a biologia para essa percepção temporal da nossa gravidade ao longo de milhares de anos. Não é do dia para a noite. Se eles vierem numa nave agora, pousarem numa nave agora, de novo, a biologia do planeta de origem, do sistema solar de origem, a gravidade é o que vai definir o tempo, a percepção de tempo desses seres. Então, essa é a informação que a gente recebeu. Obviamente, você precisa concordar com isso? Não precisa concordar. Estamos trazendo uma teoria. Que já contaram, essa teoria já foi passada para nós há meses atrás. E falaram que quando tivesse um dispositivo que conseguisse alinhar essas percepções temporais destes seres com nós humanos, é que aí haveria esta abertura ufológica num nível mundial, certo? Então, eu estou respondendo aqui alguns questionamentos.
Tem pergunta aqui de pessoas perguntando se o homem foi à Lua. Foi. Isso a gente concorda 1000% com a ciência. Foi, não é encenação, não é filme. Os Estados Unidos foi lá, cravou a bandeirola. Aí tem um monte de gente falando umas teorias que não tem nada a ver com nada lá, que não tem sombra, que não tem... Não, isso é provado, tanto cientificamente como nós espiritualistas confirmamos. O homem foi à Lua, assim, Neil Armstrong, tudo certinho, nenhum problema, nenhuma teoria.